isso, Jesus estava ali comendo com seus discípulos, né, participando daquela ceia, daquela festa da Páscoa, daquela ceia, daquela comida com seus discípulos, e num determinado momento da ceia, ele faz um ato profético, né? Ele fala daquilo que iria acontecer. Ele diz, olha, isso aqui que vai acontecer. Ele pegou um pedaço de pão, cortou o pedaço de pão e disse, olha, isso aqui é o meu corpo, que vai ser partido em favor de vocês, né? Pois esse é o meu sangue que vai ser derramado. Então, Jesus ali, ele institui a Santa Ceia, né? Que a gente chama de Santa Ceia, como algo que iria acontecer logo um dia após, né? No outro dia, Jesus foi preso e a gente sabe toda a história. Ele foi crucificado, morreu e ressuscitou. E ele disse, olha, vocês vão fazer isso em memória de mim. Então, irmãos, a ceia, ela passou a ser um memorial que nos lembra aquilo que Jesus fez por nós, um memorial onde toda vez que nós participamos, nós estamos lembrando tudo aquilo que Jesus fez por cada um de nós, amém? Só que aqui, vamos ler agora. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. Nisso, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Queridos, estava havendo um problema aqui. Paulo disse que os crentes de Corintos estavam se reunindo para participar desse momento, que era o momento da ceia, mas Paulo estava dizendo que eles não estavam participando da ceia do Senhor, né? Quando vocês se reúnem, vocês não estão se reunindo para participar da ceia do Senhor. Não foi isso que nós lemos? Não é a ceia do Senhor que comeis. Então vamos continuar lendo. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tem fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tende porventura casa onde comer ou beber, ou menosprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Nós vamos por parte, tá, irmãos? Nós vamos aqui por parte. Então, nós vimos aqui que eles não estavam comendo a ceia do Senhor. Querido, a ceia do Senhor era algo muito importante. Era tão importante que Deus pediu para que eles fizessem isso em memória dele. E a ceia era algo tão importante que lá em Judas, os apóstolos, irmãos, eles tinham tanto em consideração que lá em Judas, verso 20, eles chamavam as ceias de banquetes de amor, né? Você pode ler lá no verso 20 de Judas, que eram os ágapes, as festas ou os banquetes de amor. Então, aquilo que era para ser um banquete de amor, aquilo que era para ser uma festa de amor, irmãos, não estava acontecendo. O que estava acontecendo? Os ricos daquela época, irmãos, eles... porque, como eu disse, as ceias são diferentes das nossas, né? Hoje a gente vem, a gente participa, mas comemos o pão aqui, tomamos o vinho. Mas naquela época não, irmãos, era uma festa. Tinha comida, tinha bebida. E aqui fala que eles iam para os ricos, né, que tinham mais condições, eles iam para a festa, levavam as suas comidas, levavam as suas bebidas, e os pobres que nada tinham, né, não conseguia levar, não tinham condição de levar, ficavam sem comer. Então, aquilo que era para ser uma festa, né, de amor, um banquete de amor, estava se tornando algo dividido, algo separado, algo que de amor não tinha nada, né? Tinha amor,
porque cada um tomava a sua ceia. Aqui nós lemos que cada um tomava a sua ceia antecipadamente, cada um tomava a sua ceia particularmente. Não era uma unidade, não havia uma unidade, não havia um amor, havia um individualismo. Cada um comia, se fartava, quem podia comia mais, quem não tinha não comia, e não havia um amor, não havia uma unidade. Então nós vemos que o que realmente estava acontecendo, irmãos, o que era para ser uma festa de amor, não era uma festa de amor. Quando Paulo diz aqui no verso 18, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunir na igreja, e aí ele fala, e eu em parte creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. O que isso fala? O que Paulo estava querendo dizer? Que era justamente isso. Ao invés de as pessoas se reunirem na igreja, aquele banquete de amor, né? Aquela unidade, irmãos, estava havendo divisões na igreja. As pessoas estavam divididas. E nessa noite eu quero te perguntar, o que você tem feito, irmãos, pela unidade do corpo de Cristo? Porque nós vamos entender o que é comer o que é discernir o corpo nessa noite. Talvez você já leu sobre esse texto e aqui vai falar, quem come e bebe sem discernir o corpo, come juízo para si mesmo. O que é discernir o corpo? Você vai entender nessa noite o que é discernir o corpo. Você vai entender o que é comer indignamente. Você vai entender nessa noite, querido, o que é examinar-se a si mesmo. Porque Paulo estava dizendo, olha, essa situação que está acontecendo, onde cada um faz o que quer, onde cada um come sempre pensando no outro, onde não há unidade, onde não há amor. Paulo está ali exortando a igreja. Paulo está dizendo, olha, vocês estão se reunindo, não é para o bem. Ao invés dessa ceia ser algo que vai ser bênção, vai ser ruim, vai ser maldição. Aquilo que poderia ser uma bênção na vida da igreja, acaba se tornando juízo. Então, irmãos, será que nós hoje estamos tão diferente dos coríntios? Da igreja de Coríntios? Será que nós estamos comendo, fazendo da ceia do Senhor? Quando nós estamos aqui na igreja, irmãos, nós estamos em unidade, lutando pela unidade do corpo. Será que nós estamos aqui, irmãos, em amor um pelos outros? Ou cada um está fazendo o que quer e pensa o que quer? Porque a Bíblia diz que havia partidarismo ali. Sabe o que a palavra partidos significa? No grego significa um grupo de homens escolhendo seus próprios princípios, né, seitas ou partidos, dissensões originadas das diversidades de opiniões e objetivos. Cada um tinha uma opinião, cada um tinha um objetivo. Eles não tinham em comum, irmãos. Eles não estavam caminhando para algo em comum. E Paulo diz assim, vamos continuar lendo. No verso 23. Vamos ler o 20, né? Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casa onde comer e beber, ou menosprezar a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto, certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Então, Paulo estava dizendo, eu recebi, agora eu vou entregar para vocês. Vou falar para vocês o que realmente é. Aí ele fala, olha o que ele fala.
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, e aí você já conhece. Irmãos, o que aconteceu? Paulo diz assim, olha, Jesus, na noite que ele foi traído, imagina, vamos imaginar essa noite, Jesus sendo, era a noite que Judas estava ali com eles, e em um determinado momento, Judas receberia o bocado molhado, iria se levantar, ia diante lá dos principais, ia entregar Jesus, ia vender Jesus pelas 30 moedas. Então, naquela noite, angustiante para Jesus, porque Jesus sabia, naquela noite que Jesus sabia, irmãos, que Judas iria trair, o que Jesus fez? Vamos lá para João, depois a gente volta aqui. João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, então provavelmente Jesus estava sentado, numa mesa, comendo. Mesa fala de comunhão, irmãos? Não há... Mesa fala de comunhão. Vamos continuar, depois eu falo sobre isso. Tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabeis agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus, quem já se banhou não necessita lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor e dizeis, bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, e vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, irmãos, o Senhor, o que ele faz? Ele fala, olha, interessante, Judas é o traidor dos pés limpos. Jesus, apesar de tudo, ainda lavou os pés de Judas, Mesmo sabendo que Judas ia trair, Jesus lavou os pés dele. Então, Jesus deu uma lição aqui, irmãos. Naquela noite, onde ele instituiu a ceia, ele deu uma lição para nós. Ele diz, olha, nós devemos, se eu fiz isso, se vocês me chamam de mestre, de Senhor, e se eu que sou o mestre, o Senhor, eu fiz isso, eu lavei os pés de vocês. E lavar os pés, irmãos, fala de ter parte, fala de unidade, fala de ser um. Vocês também devem fazer isso. Então, irmãos, logo na ceia, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E nós devemos lavar os pés uns dos outros. Isso fala de unidade. Exatamente aquilo que não estava acontecendo em Corintos. Vamos voltar lá. Essa foi a atitude de Jesus,
Aí ele fala no verso 27, por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Irmãos, interessante que quando Jesus fala de comer aqui indignamente, Jesus não está, a gente precisa entender o contexto. Esse indignamente está relacionado aos versículos anteriores, está relacionado àquilo que ele estava falando. Quando Jesus fala que você está tomando a ceia indignamente, que eles estavam tomando a ceia indignamente, ele estava relacionando isso à atitude de falta de amor dos coríntios. Quando Jesus diz que eles estavam tomando a ceia indignamente, eles estavam falando das divisões, que eles se tornavam indignos por causa das divisões e dos partidarismos que estava havendo dentro da igreja de Coríntios. Não significa apenas, eu não sou digno. Irmão, digno ninguém é. Quem é que é digno? Nós só somos dignos por causa do sangue de Jesus. Mas nós não somos dignos, irmãos. Então, o tomar a ceia indignamente, irmãos, está relacionado com a sua atitude com o corpo de Cristo. Tomar a ceia indignamente está relacionado com a sua atitude, irmãos, com a igreja. Com amor, com a unidade, com divisões, com partidarismo. Você é um que promove a unidade ou você é um que promove a divisão? Tomar a ceia indignamente, irmãos, é aquela pessoa que provoca divisão, que não tem uma atitude de amor, que não está preocupado com o corpo. Quando você não está preocupado com o corpo, irmãos, você está indigno. Era o que Paulo estava falando. É muito mais do que simplesmente eu estar pecando. Tanto é que quando ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Queridos, quantas vezes por mês nós tomamos a ceia? Uma vez por mês, não é? Se Paulo estivesse relacionado a esse examinar-se a si mesmo, então eu vou me examinar, então agora eu vou tomar a ceia, então deixa eu fazer uma análise aqui, deixa eu ver os meus pecados. Não, hoje eu briguei, hoje eu falei mal, hoje eu menti, eu fiz isso, Senhor me perdoa, pronto, acabou. Queridos, se o examinar fosse nesses sentidos somente, então, misericórdia, né? Porque a gente toma ceia uma vez. Eu vou me examinar uma vez por mês? Ou a gente se examina todos os dias? A gente se examina todo dia, irmão. A gente pede perdão, pelo menos. O meu entendimento é o seguinte: se eu pequei hoje, eu tenho que pedir perdão hoje, não é daqui a um mês. Não é na próxima ceia. Eu não vou me examinar na próxima ceia e pedir perdão por atacado. Então, quando ele diz, examine-se o homem a si mesmo, olhe para você, querido, nessa noite, e vê o quão unido ao corpo que você frequenta, que você é. O quão unido, o quão você tem pago um preço pela unidade do corpo ao qual você está inserido. Esse é o examinar. Examine o quanto de divisão, de partidarismo, o quanto de divisão há no seu coração, o quanto de partidarismo há no seu coração, o quanto de falta de amor ao corpo de Cristo há no seu coração. Examine. E depois tome a ceia. E aí ele diz, porque quem come e bebe sem discernir o corpo. Querido, que corpo que é esse? Come e bebe juízo para si mesmo. Que corpo que é esse? Que corpo que é esse? É o corpo de Cristo, não é? Está falando do corpo de Cristo. Agora, vamos voltar. Jesus não é o Cordeiro de Deus? Jesus não foi o Cordeiro lá da Páscoa? Lembra? O Cordeiro tinha que ser morto, né? E Jesus não representou aquele Cordeiro? Jesus não fez o papel do Cordeiro? Então, como que o Cordeiro tinha que ser comido, querido? Vai lá para Êxodo.
Êxodo, capítulo 12. No verso 43 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Por isso, irmãos, que a gente diz que somente aqueles que são, fazem parte do corpo, que são batizados, deverão comer da ceia. Porque a Bíblia diz que nenhum estrangeiro deveria comer. Aí ele fala assim, no verso 26, 46, o cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa. Isso fala do que, irmãos? De família. O cordeiro tinha que ser comido dentro de uma mesma casa. Isso fala do que, queridos? Fala de família. Fala de unidade. E o que mais que fala? Não poderia ser levado para fora. Então tinha que ficar dentro da casa, dentro da família. E o que mais que fala? Nem lhes quebrareis os ossos nenhum. Isso fala de unidade, irmãos. Jesus, quando ele estava na cruz, a Bíblia fala que nenhum osso dele foi quebrado. Quebrar o osso fala de divisão. Jesus não permitiu que o corpo dele, Deus não permitiu que o cordeiro fosse quebrado, os ossos. Jesus não teve os ossos quebrados, porque ele não aceita divisão. Então, quem come sem discernir o corpo, que o corpo do Senhor come e bebe juízo para si, isso significa, irmãos, que eu preciso entender que eu faço parte de uma família, que eu preciso comer com a minha família da fé. E eu preciso entender que não pode haver divisão, que não pode ter osso quebrado, que eu preciso ser um, irmãos. Então é com esse entendimento nessa noite que nós vamos participar da ceia. Mas antes de nós participarmos, nós vamos ter um tempo. Porque nós precisamos nos examinar. Não é exame de pecado. Eu pequei, hoje eu briguei, hoje eu fiz isso. Não, isso aí você já tem que ter vindo para o culto, com a sua conta com Deus em dia. Nós não podemos ficar com conta, dividir conta, irmãos, fazer prestação de conta. O pecado tem que ser, errou, pede perdão, errou, pede perdão, errou, pede perdão. Você não pode acumular dívida nesse sentido. Mas esse exame que você vai fazer nessa noite é o quanto eu estou unido, o quanto eu faço parte da família, o quanto eu estou unido à família, a essa família. É esse exame que você vai fazer. Porque ele diz, quem come sem discernir, come e bebe juízo para si mesmo. Por isso não há poucos os doentes, os que não dormem, falando da morte, porque, querido, quando Jesus falou da filha de Lázaro, ele falou que ela estava dormindo, e ela não estava, ela estava morta. Então, essa dormir aqui, projeta aí para nós, esse dormir aqui está relacionado à morte. Tem muita gente morrendo espiritualmente, irmãos, justamente porque não está ligado na família. Tem muita gente que está morrendo, irmão, porque está igual aquela história que Jesus contou da videira, separado do ramo. Está cortado, irmão. Não tem vida fora do corpo. Não tem vida fora do corpo, irmão. Isso é tão tremendo que, voltando lá, quando
Paulo termina de falar sobre a ceia, ele começa a falar no capítulo 12 sobre os dons espirituais, ele fala, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aí depois ele vai falar da unidade orgânica da igreja, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muito, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E aí ele vai falar, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. No 25 diz assim, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. E no capítulo 13 ele vai falar sobre amor. Então ele começa no capítulo 11 lá, falando sobre que estava havendo divisão no meio dos coríntios, e ele continua dizendo, olha, o corpo do Senhor não pode ter divisão. O corpo do Senhor não pode ser partido, não pode ser dividido. Ainda que haja muitos membros, cada um tem uma função, mas nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar ligados, nós precisamos estar com o mesmo propósito. Amém, queridos? Então, nesse momento, eu quero te convidar, você que é batizado, que você fechasse seus olhos agora, examinasse o seu coração. Eu não estou falando, irmãos, se você tem ministério ou não. Pastor, eu não tenho ministério, então eu não estou unido. Não é nesse sentido. Estou falando do seu coração, da motivação do seu coração. Você quer saber o quanto uma pessoa é unida? É o quanto ela honra. Você honra a tua casa, irmãos? Você honra o lugar onde você come aqui todo domingo? Você tem honrado esse lugar que você come aqui todo domingo, toda quinta, enfim, né? Você honra esse lugar? Você tem amor por esse lugar? Você tem cuidado por esse lugar, querido? Você tem cuidado pelos seus irmãos? Você é aquele que fala mal, aquele que detona? Porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa. Se tem uma classe que detona a igreja, é os próprios crentes. Se tem alguém que fala mal da igreja, é os próprios crentes. Então você é aquele, irmãos, que sabe, que honra a tua casa, que honra a tua família. Ou você é aquele, querido, que vem nesse lugar, irmão, come a sua comida, enche a sua barriga e vai embora. Igual estava acontecendo em Coríntios. E que se dane os outros. Porque eles iam, uma turma ia, comia, enchia a barriga e envergonhava os que não tinham nada, né? Então, feche seus olhos, querido. Esse é um momento seu com o Senhor. Hoje você tem a oportunidade de fazer a coisa certa. Porque, queridos, a ceia do Senhor é um ato profético que profetiza a vida de Deus em nós. A ceia do Senhor é um ato profético que profetiza as bodas do Cordeiro. Jesus disse, fazei isso até o dia que eu vier. Então, irmãos, quando a gente come desse pão, quando a gente está aqui ceando, irmãos, nós estamos nos fazendo um ato profético daquilo que vai ser quando Ele voltar. Talvez, irmãos, nós podemos numa próxima Santa Ceia fazermos uma festa. Porque é assim que deveria ser. Uma festa de amor. Assim que deveria ser as nossas santas ceias, irmãos. Santas. Um banquete de amor onde todos nós viríamos, irmãos, em amor, em unidade, dividindo o nosso pão, a nossa comida, o nosso amor, o nosso cuidado. Apocalipse diz:
quando você come a ceia, você está profetizando: alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja noiva a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Participar da ceia é lembrar, querido, de tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você. Participar da ceia é lembrar que nele eu tenho todas as coisas que eu preciso, mas também que eu tenho uma família, que nessa família eu preciso amar, eu preciso perdoar, eu preciso andar uma segunda milha, eu preciso ter atos de justiça. Mas também, queridos, participar da ceia significa um ato profético onde eu estou dizendo: Senhor, um dia eu vou cear com o Senhor. Um dia essa ceia não será aqui, será com o Senhor. Fale com Ele, querido.